Eu sou personal trainer, trabalho com consultoria online e eu estou criando um produto de musculação do zero ao avançado. Só que eu gosto muito de trabalhar com o público feminino. Eu estou começando agora, não sou uma autoridade ainda, só que eu estou nessa dúvida. Por não ser uma autoridade ainda, eu não sei se eu crio um produto direcionado para os dois públicos, tanto masculino e feminino, ou se eu jogo logo de cara para musculação feminina, que seria uma coisa mais nichada. Bom dia, empreendedor. Bem-vindo ao Projeto 747, às 7h47 da manhã, em ponto. Érico, estou fazendo meu primeiro lançamento de semente e hoje eu fecho o carrinho, infelizmente com 0 vendas. E eu estou com dúvidas sobre conteúdo. Eu tive muita dificuldade de fazer conteúdo, sabe, sobre atalhos, obstáculos. Qual é a sua Roma? Fale inglês básico em 90 dias. Nossa. Fácil. Quem quer falar inglês básico em 90 dias não tem nenhum obstáculo? Pois é, eu estava produzindo esse tipo de conteúdo, só que eu achei que, sabe, o pessoal não estava curtindo, o pessoal não comenta, dá a impressão que eles participam mais quando é conteúdo sobre inglês mesmo. E aí eu fiquei na dúvida se eu tinha que misturar os dois ou não, daí eu até acabei desanimando de fazer conteúdo, sabe? Desse tipo de obstáculo e objeção. Porque eu tenho a impressão que estava atraindo a atenção das pessoas. Não sei se eu estou errada no que eu... O cara quer falar inglês, tem um obstáculo que está parando ele, e você acha que ele não quer escutar o obstáculo? Faz sentido isso? Qual que é o maior obstáculo de quem quer aprender o inglês básico e não consegue? A frequência com que a pessoa estuda. Não sei se é não. Porque deve ter o obstáculo do obstáculo. Porque se fosse a frequência, todo mundo resolvia isso. Por que as pessoas não têm frequência? Que eles acham que é difícil demais e acabam nem começando, na maioria das vezes. Será? Entendeu? Talvez seu obstáculo está bem superficial. É só frequência, só faz aí. Entendi. Não sei, entendeu? Frequência, outra coisa do que você me falou, é que se você vai fazer um conteúdo, se você precisa ter frequência, você vai cair no conteúdo do jornal hoje. Em caso de frio, gente, tá muito frio na cidade. Em caso de frio, veste um agasalho. Se você tiver sintomas de doença, procure um médico. Não. Entendeu? Cadê o contra-intuitivo nisso? Alguma coisa tem que estar contra-intuitivo, tem que ser contra-intuitivo, porque se o intuitivo funcionasse, todo mundo falando inglês, e não tá. Tem alguma coisa que é contra-intuitivo nessa parada. Você foi no muito... Talvez o seu conteúdo não está sendo óbvio, não porque você não esteja falando de ataques e obstáculos, você está falando o óbvio. E o óbvio, ninguém está interessado no óbvio, necessariamente. Então, toma cuidado com isso. A razão das pessoas não estarem interessadas no seu conteúdo, ou é que ele não é interessante mesmo. Se ele não é interessante, é porque ele é óbvio. Ele acha que já sabe. Se ele quer chegar a Roma, ele acha que já sabe. Entendi. Então, o que não é óbvio no seu nicho? Como é que você foge do óbvio? Senão você vai ser óbvio. Você vai fazer tudo. Tem 25 milhões de... Eu sacudo uma árvore aqui e cai 20 escolas de inglês. Você vai me falar a mesma coisa que eles falam? É isso? Esse filme eu já vi. Então me fala uma coisa diferente, pelo amor de Deus. Érico, agora... Uma coisa. Você não pode ser óbvia. Senão você vai ser o jornal hoje. A gente já tem aí todo dia. Que dia é? Meio-dia 15, o jornal hoje. Por exemplo, uma coisa que eu falo bastante é que as pessoas não focam em pronúncia. E isso acaba deixando a audição delas ruim. Então a pessoa acaba querendo, eu só quero falar e não preciso focar nisso. E atrapalha bastante a audição dela depois. Então eu também falo sobre isso. Eu entro nos detalhes, mas
Eu fiquei até pensando se o meu conteúdo estava muito detalhado e talvez isso não atraia quem... Não é detalhado. É Então, óbvio ou não é óbvio? É interessante ou não é interessante? eu posso falar Por outra exemplo, coisa? por que não se aprende inglês memorizando palavra? É interessante. Porque memorizar vocabulário não te ensina inglês. Eu vou te dar um exemplo. Por que deixar de comer hambúrguer não Uhum. emagrece? Sim, entendi. Eu, Tem que eu- ser. eu- eu tenho que pensar. É você tentar achar esse diferenciado e sair do óbvio. O que não é óbvio? Érico, pode ser também por conta do público que eu tenho? Tipo, eu tô Pô, começando e antes era ó, um perfil... pergunta de novo, eu te interrompi. Tá. Pode ser também o público? Por exemplo, no canal do YouTube eu tô apenas começando e Uhum. no Instagram era um Instagram pessoal, onde eu postava minhas coisas, postava coisas de academia e tudo mais. Aí, do nada, eu mudei para inglês. Então, a galera que tá lá não tá interessada em ver inglês, entende? É, entenda. Pode ser a copy, pode ser o conteúdo, pode ser porque você está começando, porque está no começo dos 18 meses, demora 7 lançamentos. Mas de todos os nichos, um dos mais fáceis que existem é o seu. E fazer 0 vendas no seu é muito massa. Pessoas... Porque se você sacudir qualquer árvore, todo mundo precisa. Até na minha empresa, a pessoa precisa. Mas você tem que começar a entrar na cabeça das pessoas e entender o que está acontecendo. Não falar o óbvio. As pessoas do lançamento não apareceram no webinário. Nossa. Cento e poucas leads, 120, se não me engano, e a galera não apareceu. Assim, ficavam entrando e saindo, sabe? Até tinha um fluxo ali de pessoas, mas entrando e saindo. E no momento da apresentação, onde eu já apresento a prova, né? No primeiro minuto ali, onde eu falo Ah. quem eu sou e falo da prova, não tinha ninguém, por exemplo. E ao mesmo tempo, olha que interessante. Eu não tenho dedos nas mãos para contar de pessoas que falam milionárias nesse nicho. E alguns É, dos nomes você conhece. O sim, que eu que eles sei. fazem? E aí você pergunta, o que que eles fazem diferente que você não faz? Porque alguns deles eu sei que seguem classicamente a fórmula. Mas assim, são mais clássicos na fórmula do que eu. Entendi. O que que eles estão fazendo que não faz? Porque, ó, o problema não é o nicho, o problema não é a forma. Isso, com poucas pessoas eu posso, assim, eu não sou Deus, nem tenho certeza de tudo. Mas, cara, se eu tivesse que apostar, eu botava uma graninha, entendeu? Não é o nicho, não é a forma. Não é só um, são vários. Assim, vários, eu não tenho dedos nas mãos para contar todos. Eles estão fazendo alguma coisa diferente. Ou é tempo, paciência, É, ou o conteúdo deles é mais interessante. sim. E as pessoas Então, também, e né? assim, e as pessoas, Certas assistindo. Porque eu tô falando com a galera que não tá lá por conta do inglês. Esse que é o problema. não, tudo bem, mas aí é um problema de distribuição de conteúdo. Você não está distribuindo, né? O que falar com as pessoas certas não é a galera que está lá ou não está. É a, Trair as... é a função do conteúdo. As pessoas certas vêm em função de duas coisas: do conteúdo em si, thumbnail, e da distribuição. Uhum. Nada mais. Nada mais. E é montinho, começar Desculpa? com montinho, montão, né? Eu fazer o... É montinho, montão. Enquanto você não tem muito montinho para colocar no montinho, você faz um montão de conteúdo. Entendi. Mas tem alguma coisa, olha só, tem alguma coisa que eles estão acertando, tá na cara. E se eu tivesse colocasse os 3 canais ou 5 canais de YouTube, eu acho que eu ia ver. Na minha frente, eu ia ver. E você que é da área, você deve ver. Cadê? Deixa eu ver o seu. Sigourney. Isso. Com Y no final. Você pode até. É bom que ninguém tem outro. Não tem duas, né? Não. É Sigourney ou Não, só com Y. S-I. G-O-R.
Aham. Y. Sigory. Sigory. Nossa, não achei não. Fala de novo, perdão. S-I-G-O-R-N-Y. Uhum. N de navio, Y. Tá procurando no YouTube? É, Ah, mais tá. É fácil difícil. pra mim. Achei. Achou? Nossa. Quando é que você começou a postar no YouTube? 3 semanas. Talvez uma questão de tempo também, tá? Não tem nada de errado de dar aula de inglês também não, tá bom? Não tem Tá. nada de errado. Você só não pode parecer a aula de inglês de todo mundo. Porque você entra na aula de inglês jornal. Eu vou ensinar hoje o verbo to be. Aí fudeu. É a quinta vez que me ensina o verbo to be. Se o seu jeito de aprender inglês... E olha, o inglês básico em quanto tempo? 90 dias. Caramba, não pode ser o verbo to be. Você tem que ter alguma coisa diferente. Ou seu inglês básico é tipo the books on the table. Tem alguma coisa que eles estão fazendo que você não tá, entendeu? Aula. E ó, tá lá, tá tudo na sua cara. Porque não é um, dois ou três, são vários. E ó, você podia falar, mas eles não seguem a forma. Seguem sim. Eles seguem. Assim, clássicos. Seguem, porque a gente acompanhou. Um deles, pelo menos, a gente acompanhou e tornou ele do zero a faixa preta. Tornou a palavra errada, né? Ele se tornou, mas foi um acompanhamento que a gente viu a saga. A saga. Hoje ele é faixa preta de 2º grau. Vai vendo. É que o inglês tudo é maior. E as pessoas, mas tem muita gente. Não, tem muita gente, tem mais gente que não fala inglês do que professor para ensinar. Eu tô falando na minha empresa, se todo mundo falasse inglês, aleluia. Não fala. Mesmo. E não tem nada de errado com isso. Eu acho que não foi uma coisa que veio muito aí no começo da jornada aí. Do Brasil, educação, prioridade, aquela coisa. Hoje é mais óbvio. Os filhos deles todos vão falar. Mas você tá num nível, numa coisa que é muito mais que isso. Então, checa. Tá tudo na sua cara lá. Assim, é o que eu faria. Eu olharia e falar, uai. Entendi. Então, assim, Mas, tá lá. Não tem nada de errado com o nicho, não tem nada de errado com a forma. Olhando de fora. Não mesmo. E mas, tem que tomar cuidado para você no seu jornal hoje do inglês. Só isso. É o que eu pensaria. Qual que é o princípio básico? Se o princípio básico de falar inglês de 6 anos é frequência, então a gente tem um problema. Não pode ser só frequência. 60 dias é muito pouco. 90, perdão. É muito pouco. É muito pouco. Tem alguma coisa a mais nessa parada aí. tá, eu vou explorar isso, então. Ó, eu aprendi alemão em 1 ano. O alemão básico. O que é o alemão básico? Eu poder me comunicar, viver em alemão. Mas, cara, demorou 1 ano e eu tava na Alemanha. Só procurando falar alemão, aprendendo tudo em alemão, sabe? Trabalhando, procurando trabalhar em alemão, morando com alemão, procurando morar com alemão, procurando ter amigos só alemão, não os brasileiros. Demorou 1 ano. Yeah. Então tem alguma coisa aí. Tem que achar Mas, o que tem alguma mas coisa também, estranha. né, Érico, por conta Oi? do tempo, tem que ter um pouco de paciência por conta do tempo. E tem a questão de, por exemplo, de investimento em tráfego, né? Tem sim. Agora, você tá no nicho de ouro. Tá mesmo, tá? Aconteceu de você estar. Não tem nada de errado, porque você é o que você faz, imagina o que você gosta de ensinar. Mas tem um pouco de paciência também, né? Essa árvore não cresce. É tipo uma mulher grávida. Não adianta ter 9 mulheres que o filho nasce um dia, né? Um mês, né? É que por conta do lançamento semente não ter dado ainda, né? Hoje é o último dia, eu acredito que eu não estou tendo cliques na lista, então eu acredito que vai fechar nisso mesmo. Só que aí eu fico Vai ser bom pensando que em... você vai ter uma boa análise também, né? De repente tem É, alguma coisa na copy que tá. É legal isso, mas ó, com o Érico. nesse Aí que seu tá. nicho é muito louco. Inglês é foda. Inglês é foda.
A demanda é muito grande, sabe? Uhum, não era para Na, ser assim, gente. zero não. Uhum. Zero em janeiro. Nossa. Mas Porque janeiro é um período de. Se você. Eu tinha alguns outros faixas pretas que tinham escolas reais mesmo, sabe? Escola de verdade. Eu falo de escola física. E eles falavam sim, que nada batia as matrículas de janeiro. Nada. Então, janeiro é uma season legal para idiomas. As pessoas resolvem aprender idiomas em janeiro, naturalmente. sim. Então, é uma boa notícia. Vai ser divertido isso. A minha dúvida é o seguinte, eu tô querendo lançar o meu barbeiro e Que massa! foi engraçado que eu tava cortando o cabelo com ele, aí começamos a conversar e tal, e achei que seria um negócio bacana. E eu perguntei para ele como é que funcionava o mercado dele, se tinha essa questão de curso presencial, como é que foi na pandemia, curso online e tal. E aí, bom, beleza, a gente está para lançar o curso, vamos começar a produzir conteúdo. Aí eu estou me baseando nas dores e nas aspirações para criar o conteúdo. E queria saber mais ou menos quanto tempo a gente pode programar para fazer o primeiro lançamento semente. Eu já Ai, estou estudando e resumindo a fórmula, né? Estou no quinto módulo já. tem gente que faz ele em 2 semanas, tem gente que faz ele em 2 anos. Vai vendo. Difícil eu falar quanto tempo. Geralmente, eu gosto de fazer o lançamento de semente. Vou te dar um parâmetro, só para você ter como referência, e não necessariamente como lei. Uhum, Um parâmetro o lançamento de semente, você quer geralmente ter cerca de 100 pessoas no seu lançamento, né? No seu webinar, no seu lançamento. Para dar uma referência estatística razoável sobre a sua oferta. Se tiver gente de menos, é difícil. Se tiver gente de mais, é muito bom. Mas, enfim, é uhum, difícil no começo. Por isso que chama de semente. Para eu ter 100 pessoas num lançamento de semente, geralmente eu tenho que ter mais ou menos 50 pessoas numa live aleatória. Precisa ser uma live às 6 da manhã sem avisar, entendeu? uhum, Mas assim, se você tem uma live, quando você constrói conteúdo e constrói uma audiência e tal, que você chama uma live e a galera fica ali, 50 galera meio que dá uma retida em 50 pessoas, quer dizer que quando você orquestrar, avisar, criar antecedência, a chance de ter 100 é muito alta. uhum. Então esse é o parâmetro. Então quanto tempo você acha que você vai demorar para construir o conteúdo, reputação, aquela coisa toda, tal que Entendi. você tem essas 50 pessoas. Agora eu vou te dar uma dica que é uma coisa que você não perguntou, antes de você me fazer a próxima pergunta. O que acontece? Esse primeiro alavancar de uma pessoa, ele geralmente demora um tempinho. Eu vou chutar esse projeto chegando a um 6 em 7, se eu pudesse chutar sem saber nada, em 18 meses, se você for um aluno Uhum, aplicado, 1 ano e meio. Se você pega uma pessoa que já tem uma audiência semente, o 6 em 7 pode acontecer em 3 semanas. Então, nesse uhum, caso, você está pegando o cara da base. Está pegando o jogador antes dele saber tocar a bola. Tá tudo bem. A fórmula ensina a tocar a bola, levantar. Mas você já pega um molequinho que estava jogando lá na divisão de base dele, marcou uns gols, foi o artilheiro do bairro. Você aham, está falando de um caso onde você não vai ter que colocar dinheiro, porque ele já tem audiência semente. Não há necessidade de anúncio se a audiência semente for construída baseado na expertise, não na blogueiragem, né? Não, no jeito. Mas assim, baseado na admiração pela expertise. uhum. E, cara, você já vai conseguir o seu primeiro. Você tem uma chance, não, nunca. Se existe nada de certeza, nada que eu falo certeza. Existe uma chance de sair um montinho no primeiro lançamento. E meio montinho, montinho, montão. Né? Um montinho Uhum. agora desse lançamento vira um reinvestimento aqui, que vai gerar um reinvestimento maior, que vai gerar um reinvestimento maior. Então, quando eu penso em lançador, no seu caso, essa carreira que você está começando agora, eu penso, eu não penso em pegar uma pessoa completamente crua, a não ser que ele tenha um nível de resultado brutal que seja completamente fora da caixa. Aí você tem que, aí você possa comprar assim, esse moleque não marcou gol ainda, mas eu tenho certeza que ele, cara, Entendi. Então, nesse caso, você está começando um projeto que vai demorar para startar. Por quê? É a árvore, né? Demora 18 meses para criar essa audiência. Mas depois que startar, não tem problema, startou.
Mas já que você está escolhendo as cartas, eu escolheria uma carta diferente. Nesse nível. Agora, fecha parênteses, não foi isso que você me perguntou. Vai para a próxima pergunta. Se você tiver. Na verdade, assim, eu fiquei pensando o seguinte, se não valeria a pena ir para algum expert que tivesse mais, né, tivesse lista, não tivesse já uma audiência, depois que eu tivesse feito alguns lançamentos, que já fosse um Aí, pouquinho mais experiente. aí que a resposta é que não. E ó, aí a gente vai usar o gatilho do tempero da salada. Botou sal de menos. No arroz, salada não, no arroz. Na carne. Você é vegetariano, por acaso? Não. Show de bola. Tem sempre um e ele se sente incomodado com isso. Vamos pensar na carne. Carne, você fez churrasquinho. Botou sal de menos, botou sal demais, estraga a carne. Então aqui eu vou te ensinar a pegar uma carne com já o tempero certo. Aqui você pegou um que tem sal de menos. E se ele fosse o cara, se você fosse o expert, pô, vale a pena eu criar essa árvore, né? Pô, tô criando meu negócio. Aquela coisa toda. Nada de errado. No caso dele, tem sal de menos. Agora, se você pegar um cara com 100 mil pessoas, né, sal demais. Um cara com uma pessoa com umas 20 milzinhas é fantástico. E não é difícil de ver isso. Olha que interessante. Teve uma época que eu fiz uma pesquisa. Eu queria fazer pub. Não sei se você sabe o que é pub. Sabe já viu essa expressão? Pub? Não. Pub. É uma expressão em inglês que significa de fazer um anúncio com um influenciador. Olha que interessante. Então, como é que funciona? O influenciador fala alguma coisa do tipo. Você sabe quando ele faz propaganda do... Essa é a caneta X, essa é a Gillette, esse é o... Ah, Então, publi. perdão. Ah, publi. Perdão. Publi post. Publi post. Então, é o seguinte, a minha intenção era fazer publi. Pagar o cara para ele fazer propaganda para mim, né? E deixar claro que aquilo era uma propaganda. Nada de errado com isso. 100% íntegro essa parada. Tem que fazer direitinho, né? Ainda mais eu. Todo mundo fica olhando para mim. Quando eu faço alguma coisa errada. Você pode fazer alguma coisa errada. Eu não posso fazer mais nada errado na vida. Posso nem andar na rua de errado. Que as pessoas já... Enfim. Como se fosse, né? Mas enfim. Aí, eu falei assim, mas como é que eu vou fazer um... Olha que interessante. Publi. O melhor publi que eu fazia, não é do cara que tem 3 milhões de assinantes. Para mim. Por quê? Porque o custo-benefício não era bom. Pelo fato de ele já ter atingido certa celebridade, o status dele, o publi, para mim, gerava pouco resultado para o preço que ele queria pagar. De repente, para o Bradesco, não. Entendeu? Sei lá, o Bradesco deve ter alguém lá sentado. Quanto que a gente vai investir em marketing? Vamos contratar. O Érico não é o Bradesco, entendeu? O Érico não é o Itaú. O Érico não é. Pô, o Érico tem que resolver, tem que fazer o público, tem que medir, tem que gerar resultado. O Bradesco é uma parada mais marketing, branding. Institucional, né? É institucional outro jogo. Então esse cara não valia a pena para mim. E aí eu queria entender qual era o melhor influenciador para fazer público para mim. Olha que interessante. E aí eu peguei e entrei num software que chama Social Blade. Deixa eu entrar aqui para ver se ele existe ainda. Porque... Social Blade. Já ouviu falar dele? Não. Então tá bom. Deixa eu até entrar para a gente fazer isso junto. Social Blade de BLADE. Social Blade, isso aí. Cara, Social Blade é uma maneira analítica de você analisar várias contas. Então, por exemplo, se eu entrar no Social Blade agora e criar uma conta, eu posso ordenar por tamanho de audiência todo mundo que me segue. E eu pensei, se o cara, na minha cabeça, eu vou falar tudo o que aconteceu comigo, depois como é que eu faria, se fosse no seu caso. Em vez de ir no Instagram, você me segue, qual que é a sua audiência? Porque eu falei assim, se o influenciador já me segue, é meio caminho andado, né? Eu não sou um... Às vezes ele segue porque ele me odeia, mas é raro isso. Eu quero, seguir o Érico. Então eu peguei, e aí você consegue ordenar eles por ordem de seguidores. Aí eu descobri um monte de gente legal que me seguia. Não vou falar os nomes não, mas eu falei, caramba, esse cara me segue, que massa, tipo assim. E eu falei, que legal. O segundo ponto de analisar era começar a analisar
o tipo de audiência da pessoa. Eu queria um cara de mais de 25 anos. Pô, esses caras que têm muito seguidor, vou chamar um clássico Whindersson Nunes, ele tem uma audiência muito jovem também. Eu não sei hoje, né? Mas eu assumo, tá? Audiência mais jovem. E a audiência mais jovem não funciona para mim. Eu vou ter que pagar por essa audiência e não funciona para mim. Não dá para ele falar assim, só faz um anúncio. Não funciona assim. Esse cara apareceu no Stories. E aí eu comecei a analisar assim, quem é o cara que eu tô procurando? Eu queria um cara pequeno, médio, que a gente chama de micro-influenciador. Micro-influenciador. Escreve aí a palavra. Você quer um micro-influenciador. No meu mundo, 5 mil, ele tinha entre 20 e 50 mil. 20 e 70 mil. Ele tinha menos de 100 mil. Por que 20? Cara, 5 até... Minha esposa que não é influenciadora deve ter. Você entendeu? Tem um cara que, se o cara é bem conectado, fica seguindo todo mundo, e tem esses robôs, é uma desgraça. 20 começa a ser interessante. 70 começa a ser interessante. 100 tá no limiar do, não sei, 200. E aí eu começava a ver, aí depois que eu via esses micro-influenciadores, aqui são os micro-influenciadores, são esses aqui. Aí depois eu fazia um outro filtro. O outro filtro eu quero pessoas que querem, não é um filtro que eu fiz, não. O filtro primeiro os seguidores, depois eu quero ver o engajamento dos posts dele. E às vezes eu achava que uma pessoa com 20 mil tinha mais engajamento que uma pessoa de 500 mil. Pela natureza do negócio. Eu, por exemplo, não sou um cara de muito engajamento. Engraçado, né? Eu sou um cara mais do tráfego pago, aquela coisa toda. Mas como era um post orgânico, a gente está analisando o potencial orgânico da pessoa. Né? Porque o potencial orgânico, no meu caso, é o que eu queria pagar, no meu publi. No seu caso, é o que você vai te dar um montinho. E, cara, com dinheiro tudo fica mais fácil. Vai rolando esse montinho fica um montão. Entendeu? E aí você começa a ver o potencial orgânico. Como é que você mede isso? Visualizações de vídeo. Engajamento. Engajamento é curtidas, comentários e salvamentos. Esses softwares te ajuda bom trabalho. Você bota tudo numa lista. E aí a gente descobria. E aí o que acontecia? A gente tinha uma pessoa aqui no meu escritório que ligava para todos eles. Perguntava, você fala, o Érico Rocha está interessado no público seu, você pode cotar? Uma cotação. E a pessoa dava a cotação dele. Tipo, aquele preço, o primeiro preço que vem é uma paulada, entendeu? É aquele preço assim, vou ver se ele desiste. E aí a gente colocava esses preços e a gente achava o melhor custo-benefício. Se a pessoa está no preço, a primeira paulada, sem negociar, já está isso, ela tem isso, essa pessoa é uma boa pessoa. E aí a expert ligava e engajava mais. É assim, assado, ela tentava negociar o preço, ou tentava colocar mais coisas no preço, tentava achar um ganha-ganha ali para o influenciador, tentava fechar um pacote, coisa desse tipo. Mas o que eu aprendi com isso? Cara, tem muito micro-influenciador, olha só, que não sabe quanto que ele vale. É muito louco. Os macro-influenciadores são tudo argentino. Tô brincando. A gente fala que o argentino ele acha que vale mais do que vale, né? É brincadeira de brasileiro sem graça. Mas enfim, os grandes influenciadores, porque eles recebem, eu vou falar assim, porque eles recebem as grandes ofertas, eles valem um preço que é muita areia pro meu caminhãozinho. Essa é a verdade. Fica meio inflacionado. Fica. E não tem nada de errado, eles valem aquilo porque, o Itaú tá pagando. Itaú, vou competir com o Itaú? Vou competir com o Bradesco? Vou competir com a Unilever? Vou competir com a Skol? Vou competir com a Corona? Ambev? Não, eles são mais areia que o meu caminhãozinho. Não, o caminhãozinho não é assim, não. E quando eu passei a fazer isso, eu vou te falar, essa lista de influenciadores, essa lista de negócio, não era nem 100 nem 200. Era mais que isso. Assim, eventualmente o alimentar disso. E sistematicamente a gente começou a descobrir um monte de influenciador. Agora, segura só um pouquinho que eu perdi o meu.
É que eu não lanço, tá? Eu não lanço. Mas o que eu faria se eu tivesse no seu lugar? Tem muito cara que tá vendendo publi pra mim por R$ 2.000 pra fazer alguma coisa assim. Uhum. Ele não sabe que podia fazer um 6 e 7. E eu juro que eu fiquei tentado a fazer, meu Deus, eu podia lançar esse aqui. Nossa, essa mulher. Tinha uma mulher, cara, que dava conselho pra mãe. Ela tinha um engajamento brutal, um engajamento certo. Sabe aquele engajamento certo? Da pessoa que engaja por conhecimento. E ela era diferenciada, ela tinha umas macetes assim que, meu, de onde ela tirava aquilo? E o engajamento era brutal. Aquela mulher, para fazer um lançamento de semente na minha mão, eu vou especular. Especulativa, já sou experiente. Era um 6 e 7 de cara. Para mim, especulativamente, eu sou capaz de especular isso. Uhum. Não sei, a gente nunca sabe, né? Pô, 6 em 7 de cara é montinho e montão. Isso, esse primeiro alcance orgânico é montinho e montão. Opa! O difícil é você minerar essas joias. E ó, tem muita, muita. Enquanto tiver publi sendo feito, tem gente que está perdendo 6 em 7. E eu não iria. E ela é legal, você pega ela ali nos 50, 100 mil seguidores, ela vai crescer junto com você, ela nunca viu o dinheiro ali. E sabe o que é o melhor disso tudo? Vai que cresce o olho. Vai que ela acha que sabe lançar. Ótimo. Vai fundo, mulher. Tipo assim, quando o mercado está mais propenso, quando eu descobrir como eu acho essas coisas, eu não me apego. Inclusive, vai fundo. Eu construo de novo. Porque, eventualmente, é que nem namoro, tipo assim, você tá na época do carnaval, vai fundar, você não quer relacionamento sério, vai lá, vai longe. Tem fila de espera aqui. Porque quando você sacar e fazer essas planilhas, e sistematicamente saber fazer essa mineração, né? Você não fala com um, você fala com um por dia. Você vai ter mais coisa chovendo na sua horta do que você jamais vai ter tempo. E isso é até interessante, porque quando você desapegar, você não quer, tá tudo bem, vai tranquilo. Aí você vai ficar até mais atrativo. Cara, tem alguma coisa que eu não tô vendo? Uhum. Então, é o sweet spot, que chama o ponto óptimo. E o ponto óptimo, ele é conseguido através de análise de conta no Instagram. Isso, cara, YouTube também. O Social Blade analisa YouTube. Cara, tem de YouTuber que não sabe fazer 6 e 7, não tá escrito na história. E eu falo youtuber que já tem os seus. YouTube você vai querer um 100 milzinho ali. Mas assim, fácil. E o YouTube não é nem não é nem mais os inscritos, né? É mais. Você vê quantas visualizações ele tem por mês. Vai por visualizações. E aí você vê visualização, entretenimento, blogueirice, né? Aparência, ou conhecimento. Se o cara segue o cara pelo conhecimento, conhecimento, aí você vê, conhecimento direcionado ou não direcionado? Aberto, fechado. 2, o cara já sabe se comunicar, você não precisa, o cara já faz vídeo. Estou tímido, não quero olhar para a câmera, não tem essa, não precisa trabalhar essa, o cara já provou que sabe? A vida selecionou ele. Então, assim, eu teria uns 3 ou 4 desses, assim, no meu portfólio. Até escolher 1 ou 2 no máximo para ficar. Porque dá trabalho crescer o negócio de um cara, você quer ter 1 ou 2, na minha opinião, máximo. O cara que tem agência também, não é um modelo que me interessa, na minha opinião. Difícil de gerenciar. Tipo, mais bonito no papel do que na vida real. Enfim, fechei parênteses. Essa não é a dúvida que você me perguntou, mas enfim. Você tem mais alguma dúvida? Não, eu ia perguntar, na verdade, isso. Você achava de ter mais de um expert trabalhando para dar tempo de fazer os lançamentos, mas... Eu acho que você tem que namorar vários. Eu acho que você não tem que ter só um, porque vai dar errado. É tipo namorada. Você não tem, algumas coisas estão fora do seu controle. Mas o valor, o que vale em tudo. Ó, tem umas coisas que eu entendi, assim, demorou muito para entender como empreendedor. O que vale não é a oportunidade em si. O que vale é a capacidade de você saber encontrar a oportunidade. Porque aí você não fica dependendo do acaso. É uma questão estatística de tempo. Se tiver um pouco de paciência.
Tem gente que tem a expectativa de acertar a primeira namorada. É um sério candidato A se frustrar, né? a formar uma dupla sertaneja, entendeu? Ai, caramba. É um sério candidato, entendeu? É. Se frustra. Mas assim, se você tem, cara, vai acontecer, eventualmente eu vou achar a pessoa certa, não tô com pressa no momento. E ao mesmo tempo, se acertar a pessoa certa, eu não vou hesitar. Entendeu? E aí, se você é um cara que sabe procurar melhores leads, né, melhores possibilidades, você tá a 20 milhões de tempos de pessoas que acham pelo acaso. E eventualmente tem sempre um que acha pelo acaso. Mas aí que é a diferença dos homens e dos meninos. Durante a As pessoas, sua... o que é o valor da minha empresa hoje? O valor da minha empresa não é o fato de eu ter achado um carinha de tráfego bom. Isso não tem valor. Porque às vezes ele vai, às vezes vem. O valor da minha empresa é saber treinar do zero. O valor da nossa empresa é esse. É saber do zero, sair do zero e voltar e fazer. E assim, às vezes o que acontece, às vezes tem um profissional que sai. Ele é uma dor super horrível no começo, mas isso deixa a minha empresa mais forte. Porque no longo prazo, a gente vai ficar cada vez melhor em treinar. Então a mesma coisa se um expert seu sair, o valor não está nele. O valor está na sua capacidade de prospectar. E quando você entende isso, o seu mundo muda, cara. Desapego. Agora, vai chegar uma hora que você vai achar o certo. Aí, beleza, fica com ele. Acha um segundo, que você não precisa mais de 2 para chegar ao 4º nível da faixa preta. E é difícil de chegar com 100, porque todos eles são humanos e, é um gerenciamento de expectativas, parceria, uma coisa toda. Beleza. Show? Então, Show, um abraço. Érico, seguinte, eu sou personal trainer, trabalho com consultoria online e... Para mim. Pronto. E eu estou criando um produto de musculação do zero ao avançado. Só que eu gosto muito de trabalhar com o público feminino. Eu estou começando agora, não sou uma autoridade ainda, só que eu estou nessa dúvida. Por não ser uma autoridade ainda, eu não sei se eu crio um produto direcionado para os dois públicos, tanto masculino ou feminino, ou se eu jogo logo de cara para musculação feminina, que seria uma coisa mais nichada. Só que, como eu estou começando ainda, há pouco tempo, eu não tenho muita autoridade no ramo, não sou muito conhecido nisso, então eu queria saber qual que é a tua opinião. Você acha que eu vou já direto para um produto mais nichado, ou se eu faço um curso mais geral, assim, tipo para masculino e feminino? Autoridade vem menos de ser conhecido no primeiro momento, e sim de ter resultado. Você tem resultado no âmbito feminino? Alguns, estou colhendo agora. Ó, quando eu pergunto, eu suponho que a pessoa fala é mais o tom dela. E o seu tom vem um tom de insegurança. Seu tom parece que não tem. A minha leitura foi certa? Porque às vezes a gente quer falar que tem, mas aí, enfim, a gente está ao vivo. Enfim, é uma bagunça na nossa cabeça. Mas quando o cara tem, ele fala de uma maneira, e quando ele não tem, ele tende a falar de uma outra maneira. Você olha para cima, tô colhendo alguns e pererei, entendeu? E aí, então, eu preciso saber se realmente tem. Ou se não tem. Se não ter, não vale a pena montar um produto de algum resultado, uma coisa que não tem resultado. Pelo menos um bom resultado. Porque você não é mulher, então você não pode ter com você. Você tem que ter uma cliente, um bom antes e depois. Você tem um bom antes e depois? Tenho um bom antes e depois. Mas é que... Um é o suficiente. Mas aí, você colocou um mais. Vamos lá, vamos escutar o seu mais. De repente tem alguma coisa importante. É porque ainda não deu tempo. Eu comecei esse ano praticamente. Comecei agora em janeiro, com as consultorias, eu já consegui colher um resultado. Entende? Então, tá bom. Antes de montar um produto, monta um documentário de você transformando alguém. Esse vai ser o seu conteúdo. Ó, tá vendo essa pessoa aqui?
Você não vai falar desse jeito, mas ó, eu vou transformar ela e eu vou documentar o processo da transformação dessa mulher. E não lança antes de você acreditar que você tem um resultado. Porque no momento nem você acredita que tem um, né? E isso não é uma crítica, não. Todo mundo começa assim, a gente começa inseguro mesmo, a gente começa faixa branca. Mas é importante você ter um resultado. Então, o seu foco hoje é ter esse resultado e documentar esse resultado. Teve uma treinadora de cachorros que fez ela tinha os cachorros campeões de agilidade, que é corrida de obstáculo, basicamente, né? É o super ninja do cachorro, é a ninja warrior do cachorro. E as pessoas achavam que os cachorros dela eram muito bons também. Ela era bom, mas as pessoas achavam que o cachorro dela já também era. Ela, deu sorte, esse cachorro aí é fantástico. Ela falou que não. E ela fez um documentário dela, falou assim, ó, vai nascer um cachorro e eu vou fazer esse cachorro um campeão. Porque é isso que era o nicho dela. Aí nasceu, se não me engano, foi o Cafeína, que ela deu o nome do cachorro de Cafeína. E ela pegou e documentou o Cafeína do nascimento. Ó, tô documentando agora. Todo mundo fala que os meus cachorros que são um negócio, que não é a treinadora. Então vamos lá, ó. Cafeína acabou de nascer. Quando Cafeína, eu vou mostrar tudo que eu faço com ele até ele ser campeão de uma das modalidades. Se não me engano foi isso, tá? E às vezes eu me confundo, mas enfim, eu não sigo tanto assim o esporte da agilidade. Ela documentou isso. E essa documentação virou um produto. Chama Puppy Pix. Puppy de filhote de cachorro e pique de pico. Eu vou ensinar você eu acho que era, o seu filhote ter um pico de performance. Como é que você faz? E aí, cara, se não me engano, o lançamento foi o documentário. Olha que legal. Então, você tem uma grande chance de documentar a transformação das suas alunas. Não precisa ser só de uma, pode ser. Documenta várias. Trabalha com várias. Trabalha com tempo também, né? Ó, esse é o tempo 1, esse é o tempo 2, esse é o tempo 3. Vou até anotar isso. E aí, boom, cara, a sua autoridade começa com a semente do resultado. Não da semente do PhD. Se isso ajudar a dar resultado, ótimo, faça um PhD. Mas começa focando no resultado. E contra resultado, é resultado. Ela estava assim, agora está assada. E aí você começa a ser um mago da transformação de mulheres. O mago. Parece que é mágico. Não tem nada de mágica, né? Tem mais trabalho duro. Eu sei que musculação é muito. E não é só. Agora, o grande problema, desafio que você vai ter, é que no nicho de musculação, não é só musculação, né? Inclusive, é mais alimentação do que musculação. E eu pergunto como é que eu sei disso. Eu treino todo dia e treino relativamente forte para um rapaz da minha idade. Mas o meu corpo muda, não, o treino é só a base. A mudança vem da alimentação. Então, se eu estou comendo direitinho, meu corpo fica bem do jeito que eu acho. Se eu não estou comendo direitinho, ele fica muito diferente. Com a mesma carga. E eu treino pesado para um cara da minha idade. Por aquilo que eu treino também, né? É um foco diferente da hipertrofia. Mas assim, eu não seco sem alimentação. É 70% alimentação. Não 30% só alimentação, não só alimentação, mas é que um dos meus grandes diferenciais é a avaliação postural também. Então, praticamente... Faz, cara, total sentido. Isso. E a postura feminina é completamente diferente da masculina e E a sua avaliação postural é numa apresentação ou foto, ou você procura mudar a postura dela no dia a dia? Porque é difícil mudar no dia a dia. Na foto eu consigo fazer assim, mas no dia a dia... Então, Abdômen, por exemplo, é muito postural. É bem complexo. Eu peço, na consultoria, eu peço várias fotos, dá mais ou menos 25 fotos, aí eu faço análise de cada uma. Aí, além do treino de musculação, tem uma característica bem
dependendo do que ela apresenta, eu faço um treino extra, eu chamo de treino postural que ela faz em casa, que envolve exercício de alongamento, exercício de ativação muscular, só que é bem específico. Então, cada exercício tem foto e vídeo, então eu consegui desenvolver bem essa entrega. Tanto que no meu curso, eu coloquei módulos de nutrição e coloquei módulos também de tudo que influencia para a hipertrofia muscular. Estresse mental, sono e a boa postura do outro dia. Então, praticamente, fiz toda uma coletânea de tudo que realmente a pessoa precisa saber para chegar na hipertrofia muscular e melhorar o visual como um todo, né? Olha, e não espera o resultado vir para começar a postar o conteúdo, mas espera o resultado vir para lançar. Então, hoje, você pode ter um podcast foda da hipertrofia muscular para mulher. Você pode, deve produzir bons raízes sobre a importância da postura, a importância do sono, a importância. Você acha que é só exercício? A importância disso. Então, assim, eu sigo um podcast de um cara que chama Ben, B-E-N, Bergeron. E ele fala sobre cross. Só que ele transcende o cross. Assim como um treinador de futebol pode transcender o futebol. Assim como o Bernardinho transcendeu um vôlei, né? Ele dá palestra, não é só para jogadores de vôlei, amantes do vôlei. Então, eu quero que você transcenda também a musculação feminina nesse sentido. Só que lança quando você tiver um resultado. Porque geralmente você não precisa, a audiência está esperando, não precisa esperar que eles são o resultado. Mas no seu caso, você é mulher. Você não é mulher, não vai ser. Seus níveis de testosterona são diferentes, sua composição muscular é diferente. Homens têm características genéticas diferentes, é por isso que tem esporte para homem, esporte para mulher, senão todo mundo jogava junto, né? E não joga. Você também não faz filho, quer dizer, não carrega ele na barriga, então tá tudo bem, somos diferentes nesse sentido fisiológico. Dito tudo isso, você vai ter que pegar uma mulher e várias, e mostra como é que você vai, canta a bola, dá um gatilho mental da sinuca, ó, a bola branca vai cair na caçapa do meio, entendeu? E aí, no seu conteúdo, a galera vai acompanhar, e é quase que se fosse um reality show. Faz um reality de 5, ó, tô treinando essa. E aí, depois que você tiver a resultado, o reality deu um bom resultado, aí sim, aí você se gradua no sentido de eu posso ensinar, eu fiz. Pode me chamar de qualquer coisa, pode reclamar de qualquer coisa, olha o meu resultado. É assim, o resultado do meu método, da minha intervenção. Fechadíssimo, Nossa, minha cabeça tá... Ai, que ótimo. Cheio de ideia.